noite, irmãos. Paz seja convosco. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Estamos aí em mais uma segunda-feira no nosso Café com Bíblia. Novamente sem o café, mas sempre com uma Bíblia aberta, trazendo uma palavra para a tua vida e para a minha vida. E hoje... Agora tá funcionando. Tá ligado? Uhum. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Agora tá funcionando o microfone. Tivemos aí um entendimento agora que estava desligado. Mas é bom para você ir chegando, né? E o pessoal ir se achegando também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que já há algum tempo eu tinha estudado ele, tinha comentado com a minha esposa em casa, porque eu sempre falo aqui, né, sobre Mateus capítulo 11, versículo 25, né? Se eu não estou enganado, de quando Jesus fala sobre ele se revelar. E quando eu entendi essa forma de estudar esse texto, eu corri lá chamar minha esposa lá e falei, ó, o que está dizendo aqui, 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 aqui. E hoje eu gostaria de falar com vocês aí, para a gente estudar juntos, né, no Café com Bíblia aí, as 4 extremidades da cruz de Cristo. É um assunto que acredito eu ser bem interessante, né? E a gente convida você a ir a pegar a sua Bíblia, pegar o seu papel, seu bloquinho de anotação, sua caneta aí, e anotar os versículos e meditar depois, né? Que você estude, que você leia. Jesus ele fala, quando os saduceus procuravam compreender certas coisas, ele falou aos saduceus lá em Mateus 22, 29, assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Sobre uma afirmação que eles fazem lá. Mas o que a gente consegue entender em todo o contexto dos evangelhos é que para uma boa resposta de oração é necessário a gente conhecer a palavra de Deus para saber orar segundo o que ele deseja para nós. Para que a vontade nossa esteja de acordo com a dele, não ir fazer uma oração esperando que a vontade de Deus se adeque às nossas necessidades. Porque uma coisa é a gente ler a palavra de Deus e entender que por meio de Jesus Cristo, Deus fará se cumprir todas as nossas necessidades, mas de acordo com a sua vontade, né? Então, se você já pegou aí seu bloquinho da anotação aí, sua caneta, está com a sua Bíblia em mãos, eu peço que você dê um joinha aí no vídeo aí, para que a gente veja quem é você que está nos acompanhando depois, né? E eu te convido a gente fazer uma oração nesse momento para iniciar o estudo, para que não sejamos nós falando do que entendemos ou do que compreendemos, mas que sejamos nós instrumentos de Deus e quem haja na tua vida seja o Espírito Santo, né? Porque eu posso te falar aqui que Jesus salva, mas se você não tiver com o coração aberto, nada acontecerá. Agora, se você abrir o seu coração e crer em Deus, né? O Espírito Santo é quem vai te convencer. E essa salvação vai chegar na sua vida. E você terá direito à vida eterna, e você estará participante do reino dos céus, você será um representante do reino dos céus de acordo com o que você for vivendo e o Espírito Santo for te ensinando, for te enchendo e conduzindo a sua vida. Então eu te convido agora a você orar junto conosco, pedindo a direção de Deus sobre este estudo, sobre as nossas vidas, que Deus fale conosco através da sua palavra. Então, oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui em mais uma segunda-feira, ó Pai, podemos falar da tua palavra. Nesse projeto, ó Deus, que nasceu um dia em nossos corações, Café com Bíblia, ó Pai, onde o pessoal se reunia, onde o pessoal conversava, mas hoje, ó Pai, este é o meio comunicativo que podemos transmitir a Tua mensagem, transmitir a Tua palavra e dar continuidade aos estudos, ó Deus. Que cada coração que se achega, ó Pai, a ver este estudo, a ouvir esse estudo, ó Pai, que seja tocado por Ti, que seja auxiliado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Teu Consolador venha sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo nos ensine nesta noite, nos faça compreender, nos faça chegar ao entendimento da Tua palavra, ó Pai. E é em nome de Jesus, com muita gratidão que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.
Então hoje nós vamos falar sobre as 4 extremidades da cruz de Cristo. Vamos iniciar lá por Efésios, capítulo 3, na verdade, e vamos passar boa parte do início aí em Efésios. Efésios, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 14 ao 19. A gente vai ver aí uma oração de Paulo e vamos dar atenção a alguns detalhes desta oração, né? Então, se você está aí com seu bloquinho de anotação aí, a sua Bíblia aberta e tem uma caneta próxima, faça as suas anotações, faça as suas observações. Se você não quer escrever na sua Bíblia, sublinhar as palavras importantes, pega aí o seu papel aí, destaca os pontos importantes que você considerar, para que você depois esteja meditando na palavra de Deus e acompanhando segundo a revelação que Deus te der, né? Porque se a gente observar aí, a gente vai ler o 14 ao 19, mas do versículo 3 ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, e assim escrevi há pouco, resumidamente. Então a gente fica pensando assim, quão vasto era o conhecimento, né, que ele tinha, que o apóstolo Paulo tinha. Só que não é sobre Paulo que vamos falar. A gente vai falar sobre Jesus. E eu quero falar com você sobre essas 4 extremidades. Então vamos ver ali como que foi esta oração e daí a gente começa a destacar alguns pontos. Então, Efésios capítulo 3, versículo 14, agora com o microfone funcionando, todo mundo pode acompanhar e ouvir, né, o que a gente está falando. Eu vou ler o texto aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, seja ela qual versão for. Em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 19, diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de padecerdes, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? O primeiro ponto que eu queria pegar aí com vocês seria ali que a gente compreenda ali as 4 extremidades, que seria a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso daí é o poder de Deus que está descrito ali no versículo 16. Quando a gente observar ali o versículo 16, ali, ó, para que segundo a riqueza da sua glória. Qual a importância da glória de Deus? Né? A gente falou sábado aqui sobre Isaías, quando ele tem a visão da glória de Deus enchendo todo o templo, né? Quando as bordas das vestes, né, enchiam o templo e a glória era manifesta. Em Ezequiel destaca que quando a glória ela é retirada do altar, ela vai para o meio do templo, ela vai para a porta do templo, ela vai para o meio da cidade, e ela é retirada da porta da cidade, a gente vê que o povo não percebeu. E aqui a Bíblia já vem chamando a nossa atenção para a riqueza da sua glória. Por que a glória? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai nos informar sobre essa glória agindo na nossa vida, através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e nos enche e nos transforma de glória em glória, porque ninguém amanhece de um dia para o outro transformado, né? A mudança ela ocorre gradativamente, de acordo com a nossa fé no homem interior, mediante o Espírito de Deus. Como o próprio texto vem dizendo ali no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Aí o versículo 17 diz ali, ó, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. E a gente já entendeu em Romanos lá, dizendo para nós, né, que a fé vem através da pregação da palavra de Deus. E através desta pregação,
que a fé vem até nós. E a fé vindo a nós é porque compreendemos a palavra de Deus, entendemos quem é o Cristo, né? Quem é o Senhor Jesus que foi enviado por nós, e o nosso coração se enche de fé, e no nosso homem interior o Espírito fala, porque lá no próprio livro de Romanos, no capítulo 8, lá vai dizer que o Espírito de Deus fala em nosso espírito, né? Testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Né? Então, o que seria esses sejais fortalecidos? O que você me diria, Lorena? Ali o versículo 16 ele diz, né? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Eu creio que através do Espírito Santo, né? Jesus Cristo foi glorificado na cruz do Calvário, né? E nos concedeu a bênção de termos o Espírito Santo em nós. Então é através do Espírito Santo que nós somos fortalecidos, né? Então nós somos fortalecidos no amor de Cristo, Isso. porque aí a gente entende João 3,16, né? Por amor ao mundo, Deus deu o seu único filho. Lá em Colossenses diz que Deus deu o seu único filho para ganhar muitos filhos, né? Então, com poder, qual o poder? Poder da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Como assim? Aqui a gente entra com um pouquinho de interpretação, né? Colocando os versículos para a gente compreender. Porque se você colocar na imaginação, como que você assimila algo que se refira à largura? A comprimento, a altura e a profundidade. O que seria? Não seria conhecimento? Porque o final do versículo 19 ali diz conhecer, já entra a própria palavra ali, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E Jesus falou que daria uma paz que excedia todo o entendimento, né? Uma paz que transborda o nosso ser e nos faz ser diferentes. Lá em 1 João ainda fala assim que essa diferença nos mostra ao mundo como luzeiros, que resplandece uma luz. Né? Como que acontece então? Onde isso tudo acontece? Acontece pela compreensão. E aonde que essa compreensão vai habitar? Essa compreensão ela vai habitar no homem interior, cujo está escrito ali no versículo 16, no finalzinho ali, ó. Fortalecidos com poder mediante o seu espírito. Qual espírito? O Espírito de Deus no homem interior. Né? Por isso que o livro de Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 14, diz que os homens espirituais compreendem as coisas espirituais, os homens naturais compreendem as coisas naturais. E aí a gente precisa entender que a gente habita no mundo natural, mas a gente deveria ser muito mais espiritual do que natural. Porque o livro de Efésios aí que a gente está, no capítulo 1, no versículo 4, nos diz lá que nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Nós somos separados por Ele. Quando a gente lê um versículo assim, que a gente compreende a questão dos verbos, né? Lá no Gênesis, quando vai falar da formação do homem, lá o verbo é bara, criou do nada, né? Porque já tinha formado em seu coração, já tinha desenhado nós. E aí a gente começa a compreender, por exemplo, quando Deus fala para Jeremias, né? Antes do ventre da tua mãe te escolhi. Então a gente precisa entender essas coisas assim, que seria o quê? Que seria a nossa nova natureza renovada que vai lutar contra aquela velha natureza pecadora. Né? Quando acontece a transformação da riqueza da glória de Deus, que inicia o versículo 16 ali, segundo a riqueza da sua glória. Glória é essa que nos transforma, que nos renova, né? Que nos molda segundo a vontade de Deus, que trabalha em nós, né? Que nos convence, que vem fazendo isso. E Jesus disse, o espírito está pronto, a carne é fraca. Mas como que isso tudo aconteceria? Como que é esse processo, né, para a gente compreender essas quatro extremidades? Eu estou indo para o final para voltar para o início, para a gente entender essas quatro extremidades, que eu não sei fazer de outra forma, minha mente trabalha assim. Então, para a gente compreender como que isso acontece, olha o versículo 17. Vai dizer assim, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que você me diria, Lorena, sobre esta frase, estando vós arraigados e alicerçados em amor? Eu creio que
estarmos totalmente ligados, né, em Cristo, né? Arraigados, fundamentados, alicerciados em Cristo, né? Em amor, para que a gente possa compreender o amor dele, a gente tem que estar ligado nele. Né? Uhum. A gente entende que Jesus chamou a atenção de João, né? Quando João, a gente vai ler os evangelhos ali e, e vê João dizendo para Jesus assim, eles são encaminhados a Samaria para pregar o evangelho, né? E não são bem recebidos. Ele volta a Jesus e diz: "Quer, Senhor, que oremos para que caia fogo dos céus e os consumam?" Baseado naquela passagem de Elias, né? Que Elias está sobre o monte e chega o capitão com os seus 50 e fala: "Ó homem de Deus, desce daí, porque o rei quer ter contigo." E Elias fala: "Se sou o homem de Deus, que caia fogo dos céus e o consuma", né? E lá foi 50. Daí vem a história dizendo que veio outro capitão e mais 50, assim vai. Então naquela passagem ali, e Jesus vira para João e diz: "De que espírito sois vós?" Né? Para João compreender o que é o amor. E é o próprio João que escreve para nós o que seria esse amor. Quando a gente chega lá no livro de 1 João, lá, a gente começa a ler sobre o amor, e no capítulo 3 de 1 João, no versículo 11, diz assim, não vou aguardar você procurar aí, eu vou lendo, né? Você faz a sua anotação aí ou revê o vídeo depois aí pra gente não perder tempo. Mas em 1 João no capítulo 3, versículo 11 diz assim: "Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão." E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida? Porque nos amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai transcorrer hoje no estudo. Porque o que acontece? Quando a gente observa ali o versículo 17, seria mais ou menos assim: "Habite Cristo no vosso coração", isto é, que nós tenhamos o conhecimento. Jesus, em João 5,39, ele diz: "Errais não conhecendo as Escrituras. Vós leem ela porque julgais nela ter a vida eterna, contudo ela testifica de mim e vós não quereis vir a mim." Então a gente começa a entender que é conhecimento, pois Cristo habita neles, ou seja, em nós, pelo Espírito. Vamos ver isso? Abre comigo lá em Romanos capítulo 8, para a gente ver esta parte aí. Em Romanos capítulo 8. O importante é sempre você ler na tua Bíblia aí, seja a nossa escola de sabedoria aqui que a gente esteja falando, ou seja no Café com Bíblia. O importante é você adquirir o conhecimento com os teus próprios olhos, vendo aí na tua Bíblia o texto. Porque se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque Deus vem falar conosco através de cada versículo. Né? Através de cada versículo tem uma revelação, como a gente viu lá em Efésios capítulo 3, versículo 2 ali em diante, ali, que Paulo afirma, né? Muita revelação foi dada a ele pelas Escrituras. E aí o que acontece em Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim. Então a gente leu sobre o amor lá em 1 João, né? No capítulo 3, que vai falar que aquele que não ama permanece na morte. Como assim? Em Romanos 8,5 diz assim: "Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito são. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo assim pode estar. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus." E agora entra a questão do Espírito. Versículo 9 diz assim: "Porém vós não estáis na carne, mas estáis no Espírito, e se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se porém Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, já está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Qual justiça? Justiça da palavra de Deus, porque Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 17, vai dizer que esta justiça se revela na Escritura. Qual justiça? Justiça lá de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que depois do ensino da oração, quando Jesus vai falar sobre o que pedimos, o que queremos e o que desejamos, ele fala: mas, em primeiro lugar, busque o reino dos céus e a sua justiça. O que que é? É buscar a palavra de Deus, a justiça. Buscar o reino dos céus é o governo de Deus sobre as nossas vidas, para que entendamos que somos filhos de Deus. Como assim? Como que acontece isso? Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E quando fala dessa forma de viver, é que Paulo entra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e chama atenção: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Ou, quando a gente olha lá uma outra versão que eu tinha lá em casa, dizia: não sabeis vós que sois santuários do Espírito de Deus? E aí a gente precisa entender, porque a gente entende assim, olha o versículo 12. Assim, pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte, como estava escrito lá em 1 João. Mas se caminhamos pelo Espírito, mortificamos os feitos do nosso corpo e certamente viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, como Jesus ensinou: Abba, Pai. Como que a gente entende isso? Quando a gente vai olhar o Velho Testamento, a gente vai ver as orações, era ó Eterno, ó Criador, ó Senhor dos céus, ó Senhor que criastes os céus e a terra, ó Tu que governas os corações dos homens. Aí vem Jesus e pega aquele ensinamento sobre oração que a gente via ali, aonde a gente olhava assim, ó Criador lá longe, ó Senhor Eterno bem distante. Jesus pega esse Criador e nos mostra que Ele quer estar perto, né? Que Ele quer estar do nosso lado, e diz assim: quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Como que a gente chega num pai? A gente não se aproxima, né? E daí vem ali dizendo assim: Abba, Pai, meu paizinho, meu papai, né? Por quê? Aí o versículo 16 nos ensina: porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí o 17 nos ensina a respeito das bênçãos, cujo Jesus está ensinando em Mateus 6. Né? Porque em Mateus 6, no versículo 25, ele vai ensinar, né, que o homem pede sobre o que vestir, sobre o que comer, né? E assemelha-se ainda quando Jesus fala assim: os animais do campo não têm, mas Deus não deixa faltar nada. Né? Nem Salomão se vestiu como as ervas do campo, e começa a falar ali a respeito das vestiduras, dos alimentos, das necessidades humanas. E aí Jesus fala lá no 34, encerrando aquela questão, não encerrando, né? Pegando ali aquele desenvolvimento sobre a oração, ele fala: antes, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que ele fala isso? As demais coisas vos serão acrescentadas depois que você pedir o reino dos céus e buscar a justiça de Deus. Por causa do versículo 17. Porque nós sempre temos que entender assim. Hebreus 11:6 diz assim: é necessário, começa o texto assim já, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se eu vou orar a Deus, cabe a mim seguir o ensinamento de Cristo. O reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada na minha vida. E eu tenho que viver dessa forma, guiado pelo Espírito de Deus, cujo qual eu posso clamar hoje: Abba, Pai. E aí o versículo 17 nos informa o porquê que eu devo proceder assim. E ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí o final do versículo já fala sobre a glorificação, né? Já fala sobre um tempo lá de Colossenses que diz que quando Cristo aparecer, veremos como ele realmente é e seremos como ele. E aí a gente precisa entender esses textos. Então, se somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, a gente vê o que nos detalhes da oração? A gente vê o porquê que lá em Lucas capítulo 11, no versículo 1, chega um discípulo compreendendo o que é o amor, a união, o contexto, e viu que Jesus sempre orava e era atendido. Ele chega e pede a Jesus que o ensine a orar. Mas se a gente olhar os contextos ali da época ali, de como todos falavam com Deus, todos faziam as suas orações, a gente vê que aquele discípulo ele chega a Jesus e fala: Mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O que ele estava falando ali? Ensina a orar como o Senhor ora, para que eu seja respondido como o Senhor é, para que eu seja atendido como o Senhor é. Porque o que Jesus destaca nas orações? Pai, sei que sempre me ouves, né? Então a gente precisa compreender essas questões. E como que acontece? Vamos voltar lá para Gálatas agora. A gente estava em Efésios, mas vamos para Gálatas capítulo 2. É antes de Efésios lá. Então Gálatas capítulo 2 também vai falar da carne, vai falar do espírito, né? Então, se a gente fosse mais a fundo a respeito dos frutos, a gente veria lá o capítulo 5 e veria que tem muita coisa lá para se aprender. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a gente observa assim, sobre a morte e a vida, o espírito e a carne. No versículo 20 ele diz assim, é o apóstolo Paulo que está escrevendo novamente, né? Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lorena, você abre para mim, você que está com o celular, lá em João capítulo 3, versículo 36. Para a gente pegar aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, né? Aqui está escrito aqui, ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé, né, no Filho de Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4 vai nos informar que este Filho de Deus, este Jesus Cristo, né, este que está sendo anunciado a nós todos os dias, que a gente lê a palavra de Deus e chega nele, a gente conhece a palavra de Deus, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade ali é uma pessoa, Jesus se apresenta como a verdade, ele fala, eu sou a verdade. Se fosse conhecer a palavra e seria liberto, muita gente que conhece a palavra era liberto, né? Porque daí o contexto ali seria aprendeis a palavra e sereis liberto. Mas por que a gente diz que é conhecer a verdade, é conhecer uma pessoa, é conhecer a Jesus? Porque no 32 é o versículo que todo mundo conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 36 já diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Pode olhar na sua Bíblia depois e ver, ela está escrito assim. Quando eu te dou o versículo, o capítulo exato, é porque eu sei o que está escrito lá, é porque eu aprendi o que está escrito lá, é porque eu conheci o que está escrito lá. E porque Deus me levou a esse entendimento. Então eu compartilho com você uma informação. Agora, quando a gente lê o texto aí e a gente faz uma menção sobre o conhecimento, é porque a gente aponta para você a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Né? Então a gente precisa entender essas coisas. E Oséias já falava, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Né? O que seria a vida eterna?
Jesus destaca o que é a vida eterna em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e ao seu enviado, como aquele a quem o Senhor Deus enviou. Né? Então a gente precisa entender isso. E como que a gente entende? Com o entendimento. Vamos lá para Efésios de novo, no capítulo 3, onde a gente estava. Daí a gente compreende assim, o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Né? Que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por isso que ele inicia ali o versículo 18, dizendo, a fim de que podeis compreender com todos os santos. Por isso que geralmente um estudo é mais pausado, para que você pegue versículo por versículo, para que todos juntos tenhamos um crescimento no conhecimento, para que todos juntos tenhamos uma compreensão ampla do entendimento do versículo bíblico, para que todos juntos tenhamos amplamente o nosso coração aberto para que essa verdade, que é para nós conhecermos, entre e faça a distinção do que é certo e do que é errado. Só que é eu que tenho que estar com o coração aberto. O versículo 16, o finalzinho ali, diz ali, ó, fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Quando essa verdade, quando o Espírito Santo, quando o Consolador, quando o Conselheiro da verdade vem e faz essa distinção em mim, começa a acontecer a transformação de glória em glória, cuja a Bíblia vem chamando ali a riqueza da sua glória, né? Que nos transforma. Por que que acontece todo esse processo? Porque lá 1 Pedro ele vem dizendo para nós assim, porque está escrito, sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Né? A gente deve procurar a santidade, nós não vamos nos santificar. É Deus quem vai operar isso aí em nós. E vai fazer esta vida ocorrer, esta transformação. Então, vamos lá para a gente compreender, então, agora que a gente pegou essa introdução aí, né, de como que é cada qual, como que é, o que cada versículo está nos informando, como que acontece. Então eu falo o versículo para a Lorena, ela procura ali e lê para nós, e eu vou falar sobre as 4 extremidades, bem resumidamente. Né? Então, abre lá, Lorena, em Marcos capítulo 16, versículo 15. A gente vai falar sobre a largura. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a largura abrange a todos, né? É para pregar para todos. Não tem acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Né? É para ir a todos. E o comprimento? Abre lá em João, capítulo 6, versículo 37. Quando acontece a largura, que abrange a pregação a todos os povos, que é Marcos 16, 15, é a comissão que Jesus fala, ide e pregai, acontece que também ocorre aí o comprimento, né? Conforme você vai andando, você vai indo mais distante, né? E vai distanciando de mim. E aí acontece João 6,37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, quando o comprimento ocorre, que nem a gente viu ali, abrangindo a todos em todos os tempos, né? Todo aquele que o Pai me dá e vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso Jesus falou em João capítulo 6, versículo 37. Em João 17, versículo 20, Jesus está orando e ele fala, oro por estes que estão aqui e também por aqueles que virão crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então aqui, a gente já vê que todo versículo bíblico, indiferente se é de João, se é de Efésios, se é de Gálatas, tem um contexto por trás que nos faz chegar ao quê? A um entendimento, né? Versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas aí a gente vem à altura, né? A altura. Lê para mim, Lorena, João capítulo 14, versículo 1. A gente vai ver a altura.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem é Jesus? Se alguém chegasse e perguntasse para você em primeira, eu não lembro agora se é em 1 Pedro ou 2 Pedro, acho que, se não me engano, é 2 Pedro, verdade, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos saber dar razão, né? Deveríamos saber falar sobre isso, dar razão da esperança que tem em nós a respeito desse Jesus Cristo. Nós deveríamos saber quem ele é, saber falar sobre ele. Por que a gente deveria saber falar sobre ele? Quando a gente chega na passagem de Atos, capítulo 8, lá no versículo 26, aquela passagem do eunuco e Felipe, a Bíblia diz que Felipe, através da passagem do profeta Isaías, começa a explicar ao eunuco a respeito de Jesus. Né? Por quê? Porque a gente deve saber dar razão à esperança que habita em nós. Então, quando a gente vai olhar a altura, a gente entende que o véu se rasgou e hoje temos acesso ao céu. Mas, Jesus em João 14,6 disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso o versículo 1 ele começa falando, crede em Deus e em mim. Não se turbe o vosso coração. Né? A gente precisa compreender isso. Por quê? Porque ele prometeu, né, que ele iria preparar lugar e voltaria para buscar os seus. Porque de maneira nenhuma aquele que se chegou a ele seria lançado fora. Mas e a profundidade? Essas são as 4 palavras, né, as 4 extremidades que a Bíblia nos dá ali, ó, o versículo 18. De Efésios, capítulo 3, você que ainda continua com a sua Bíblia aberta em Efésios e está anotando os versículos, o versículo 18 diz, tudo isso que a gente explicou para que aconteça assim, ó, de tudo que a gente falou, o fim é assim, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade. Qual a imagem que te vem à tua cabeça, Lorena? A cruz, né? As 4 extremidades da cruz de Cristo. Né? Abrangindo todos os povos em todos os tempos. O véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo a alto, foi de alto a baixo. Né? E daí a profundidade. Se abre lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Lorena. Que a gente vai ver essa profundidade. Né? Profundidade que Jesus desceu, que Jesus foi, até onde ele chegou. Porque ele fala que para ele comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Comer e beber, ele veio e a razão dele é fazer a vontade do Pai. O que está escrito lá? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Então a profundidade vai estar me dizendo que ele suportou todo este sofrimento para expiar os nossos pecados. E daí carregou os nossos pecados para termos vida. Que é o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mas quem que opera esse entendimento em nós? Qual a razão da gente ter o Espírito Santo em nós? Vamos abrir juntos lá então em Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Vamos ler o 21 até o 23. Para você entender assim que o Espírito Santo vai te fazer aprender a palavra de Deus, vai te fazer aprender a andar segundo a vontade de Deus. Só que quem sempre vai ter que escolher é nós, né? Vou fazer a obra da carne, que é os meus desejos mesmo, né? Porque a minha carne ela vai falar. Ou eu vou fazer a vontade do Pai. Vou andar conforme o Espírito Santo está me ensinando. Porque todo dia eu posso escolher o certo ou o errado. Quando a gente olha a palavra de Deus, diz que o Espírito está à porta. Se abrirmos, ele entrará e ceará conosco. Só que em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando fala daquele contexto de Caim e Abel, que a gente leu lá em 1 João, né, que vai falar do amor, que vai falar que um era do maligno e o outro não, que um tinha boa obra e o outro não, lá Deus fala assim, eis que o pecado está à porta do teu coração, compete a ti dominá-lo.
Como tem sido conosco? Temos dominado ou temos sido dominados pelo pecado? Não estou dizendo que você vai virar um santo e nunca mais vai pecar, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Destituídos estão e carecem da glória de Deus. Romanos 3,10 vai nos dizer assim que não há nenhum justo sobre a terra, nenhum sequer. Porque se a gente observar, aqui vai um entendimento meu, né? Raramente a gente trabalha dessa forma, raramente eu faço isso, mas aqui vai um entendimento meu, não está escrito na Bíblia, né? É um entendimento meu, dos meus pensamentos, da minha reflexão, né? Que eu entendo assim, Deus não espera que eu não peque. Ele espera que eu me arrependa do pecado. Porque se ele já sabe como eu sou e como eu serei, ele espera que eu me arrependa. Por que Davi fez tamanhas coisas muito mais arrepiantes que Saul, no mesmo período de anos, foi achado homem segundo o coração de Deus? Né? Quando Natan vai lá falar com ele, lá o profeta, ele vira na hora assim, certamente morrerei porque pequei contra o Senhor. De Natan, não, tu não morrerás. Teu pecado foi perdoado. No Salmo 51 ele descreve: os meus pecados estão diante de mim e são conhecidos por mim e por Deus. O que nos mostra? Nos mostra que a gente precisa confessar, né? O que a gente aprende? A gente aprende a andar conforme a palavra de Deus. O Salmo 119, se eu não me engano, versículo 11, Davi diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E aí você vai chegar no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, e vai achar escrito lá: achei Davi, homem segundo o meu coração. Mas vamos voltar ali para João, para a gente pegar o contexto do porquê que a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo, precisa ter o Espírito Santo e como ter. Né? Como ter? É a partir do momento que crê? É a partir do momento que lê a palavra? É a partir do momento que medita na palavra de Deus? Porque a gente precisa entender assim que existem vários contextos sobre isso. Efésios, por exemplo, 1,13, que é um livro que eu gosto muito e é um versículo que se destacou na minha vida. Efésios 1,13 diz: ouvindo porventura alguém a palavra da salvação e tendo nela crida, fostes selados com o Espírito da promessa. Daí aqui em João capítulo 14, versículo 21, Jesus está falando e ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe então Judas, não o Iscariotes. Donde procede, Senhor, que estás para se manifestar-te a nós e não ao mundo? De onde? Como assim? É uma pergunta, na tua Bíblia aí tem um ponto de interrogação também. Aí no 23 Jesus responde assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E aí o Salmo 51, Davi destaca, né? Uma coisa eu peço, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E o que nós estamos dispostos a perder? Por nossas vontades, por nossas escolhas. A Bíblia sempre vai destacar a opção de escolha, né? O caminho largo e o caminho estreito. Né? O caminho da bênção e o caminho da maldição. Deus mesmo, lá em Deuteronômio 30, fala: escolhe entre a morte e a vida, a bênção e a maldição. E Deus dá uma dica ainda para nós, assim no versículo 19, Deuteronômio 30, 19. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Mas está na nossa opção escolher a morte e a vida, a bênção e a maldição. Daí no 19, ele diz: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Daí, por incrível que pareça, lá no Novo Testamento, a hora que Jesus está entre o povo, lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele aparece dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela vida lá que o meu pai falou para vocês escolherem, que assim vocês viveriam, vocês e as vossas descendências. A gente precisa ler a palavra de Deus. Por quê? Porque é lendo a palavra de Deus que o Espírito Santo vai poder agir na nossa vida. Né? Porque olha comigo ali o versículo 24. A gente leu o 23.
Aí o 24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto, sobre a palavra, vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Se você não ler, como você será lembrado? Se você não meditar na palavra de Deus, se você não investir tempo lendo a palavra de Deus, como você será lembrado do que está escrito ali? Do que você precisa saber? Na hora da escolha, como você será lembrado? Na hora que você tiver que optar pelo caminho A ou pelo caminho B, como você será lembrado? Mas se você tiver lido a palavra de Deus, você vai lembrar que um certo dia você estava estudando a Bíblia e Davi parou e perguntou para Deus: Senhor, se eu for atrás deles, os alcançarei? E Deus falou para ele: vai, porque certamente os alcançará. Senhor, se eu for atrás deles, terei vitória? E Deus fala: não, não vai, espere atrás do monte, porque por ali eles passarão e você economizará energia. Meu entendimento, mas esse é o contexto que está acontecendo ali. E aí eu posso parar e pensar: bom, eu vou perguntar para Deus o que eu faço. Eu tenho que escolher algo, só que eu vou perguntar para Ele. E Deus vai me responder, porque a Bíblia diz que quando eu chegar a Ele é necessário eu crer que Ele existe. Aí o que acontece? Então, se no versículo 25 ele fala ali que ele enviará o Consolador, no versículo 26 diz que esse Consolador nos ensinará todas as coisas que ele tem nos dito, aí ele vem falar da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Portanto, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque quando a gente ama a Cristo, quando a gente guarda a palavra de Deus, que por nós é nos dada todos os dias, uma mensagem, uma palavra, a gente vem na igreja e ouve uma pregação. E essa pregação trabalha em nossos corações. A gente lê a palavra e um versículo toma conta do nosso viver. A gente passa o dia refletindo nele. Por quê? Porque Isaías 55 diz que a palavra de Deus vem e não torna para ele sem que tenha cumprido o propósito a qual foi designada. Né? Porque a chuva vem e rega a terra. E da mesma forma, a palavra vem sobre a nossa vida como uma chuva e rega-nos como uma terra, tem que fazer florescer. Né? E a gente precisa disso. Mas como que acontece? Vamos lá para Efésios de novo? A gente já está chegando quase ao fim aí, o tempo voa. Efésios, capítulo 3 mesmo. Efésios, capítulo 3. Lá no versículo 20 vai falar para nós o que acontece. Vai falar para nós de quem opera. E diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso, agora que a gente precisa prestar atenção do porquê que este entendimento tem que estar na nossa mente, porque a gente precisa refletir, julgar se é certo ou errado e procurar entender e compreender. Né? Por isso que o versículo ali diz, ali o versículo 18, a fim de que podeis compreender, para que a gente entenda o quê? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que lá em Mateus Jesus fala sobre vestir, sobre comer e ensina, viu? Eu falei sobre tudo isso, mas antes busca o reino e a justiça, e essas demais coisas aí, se não der tempo de pedir, vai ser acrescentada, vai ser dada, porque esse Deus que a gente está orando para pedir, ele é infinitamente poderoso para nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Quem que opera em nós quando a gente está sujeito à palavra de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E a Deus seja como? O que acontece? O que a gente faz? Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz que o fruto dos nossos lábios seja confessar
a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, certo? E o que, que a gente diz? Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É assim que a gente precisa fazer. Daí agora aqui eu queria deixar para você uma conclusão. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 1. Então uma conclusão para você entender o porquê guardar a palavra de Jesus. Por que ler a palavra de Deus? Por que compreender qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Qual que é a expectativa da gente entender as 4 extremidades da cruz de Cristo? Que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. A gente precisa entender essas questões. Então, eu vou ler aqui o que todo mundo pode achar em qualquer lugar aí. É só dar uma pesquisada na parte da teologia, né? E a gente vai entender assim. Mateus, o Evangelho, nos ensina, nos apresenta Jesus como o rei, né? O rei. Marcos vai falar de Jesus como o servo. Lucas, o médico lá, vai nos apresentar Jesus como o Filho do Homem. E João vai nos apresentar Jesus como o Verbo de Deus, né? O primeiro capítulo de João, ali no versículo 1, já vai falar sobre o Verbo de Deus. Só para você refletir como que a gente pode mesclar tudo isso. Daí eu escrevi assim, ó, como que se entende? Se entende assim, o Verbo de Deus se fez como um filho de homem, sendo um dos maiores servos, mas sempre foi rei. A gente só precisa entender isso. E o que que o Apocalipse fala para nós? Fala lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo do 10 ao 19. Só para você ouvir esse texto aqui. Observe comigo. É uma palavra de João, né, o apóstolo, e ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às igrejas. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros eu vi um, semelhante ao Filho do Homem, com vestes de talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés como latão de bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol, na sua maior força. 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele sobre mim pôs a sua mão direita, dizendo: não temas, sou eu, o primeiro e o último. Agora observe comigo o 18. Aquele sou eu, o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Agora abre comigo aí em 1 João capítulo 2, versículo 5. Para você entender, ali foi mandado que João escrevesse as coisas que iriam acontecer e as que estavam para acontecer. E a gente viu todo o contexto sobre guardar a palavra e sobre o porquê entender e compreender a palavra. Daqui em 1 João capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então que eu e você possamos
entender, possamos compreender e possamos viver como Ele quer, como Ele viveu, como Ele andou, porque Ele viveu fazendo a vontade do Pai. Ele andou cumprindo a vontade do Pai. Que eu e você possamos buscar nele forças em Cristo Jesus para viver a vontade do Pai, para estar sujeitos à vontade do Pai, para sermos guiados pelo Espírito Santo do Pai, né? Que nós possamos se achegar a Ele. Ele faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. E aí a gente entende que precisa de humildade, né? E Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Então a gente sempre tem algo a aprender. E tudo vai gerar em conhecimento, porque o povo perece por falta do conhecer. E a Bíblia nos diz que Jesus está sempre a se revelar, né? Aí olha comigo lá o versículo 14 e a gente encerra. Do mesmo capítulo 2 de 1 João. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que nos faz refletir aqui? Que se você olhar o Evangelho de Mateus no capítulo 4, quando vai falar da tentação, como que Jesus venceu? Quando o diabo chama ele lá e mostra toda a grandeza do mundo e diz que daria a ele, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nos arremetendo lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 13, quando a palavra diz que Deus humilhou o povo para fazer eles entenderem que nem só de pão eles viveriam, mas eles precisariam estar focados na palavra de Deus. Então agora aqui nesse momento eu te peço, reflita, pense, leia a palavra. A Bíblia diz que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Pense, nesse período aí que está essa pandemia, quantas pessoas estão morrendo sem salvação? E Jesus falou: ide e pregai o Evangelho. Então, que você tenha uma boa noite, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha a tua vida conduzida pelo Espírito de Deus, e que você nunca se canse de ler a palavra, meditar na palavra, e o mais importante, guarde ela no teu coração e faça o que Tiago diz. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Eu convido a Lorena a fazer a oração para encerrar então, e a gente encerra o estudo desta noite. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento de leitura da tua palavra, de estudo e compreensão que o Senhor Deus trouxe a cada coração. Peço que o Senhor Jesus abençoe a cada vida que está assistindo neste momento e que ainda irá assistir, que essa palavra permaneça em seus corações e que eles vivam conforme está a tua palavra. Obrigado por mais uma noite contigo, Senhor. É que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Boa noite. Até a próxima.